Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Ouvimos um belo texto do capítulo 15 de São João. Quando João narra este evangelho, certamente, na sua comunidade havia alguns problemas. Talvez a comunidade não estivesse caminhando a contento. Os problemas, dificuldades, as divisões, alguns grupos separatistas já começavam a se formar na comunidade de Jerusalém. E aí vem o apóstolo João e insere na sua reflexão um texto sobre as parábolas de Jesus. E desde aquele tempo, muitos queriam produzir como ramo fora ou distante do tronco. Um ramo não produz fora do tronco. Só existe um tronco, embora muitos ramos. Talvez os problemas da comunidade joanina se repetem no século 21 dos dias atuais. Curioso que o texto de hoje é uma alegoria, uma comparação. Jesus está fazendo uma comparação entre aquilo que o Pai é e aquilo que nós somos. João reflete aquilo que Deus havia proposto para o seu povo. O povo de Deus é uma videira fecunda. Uma videira que não seja fecunda deve ser podada, cortada. Mas cheguemos ali. Curioso que o texto não fala de duas coisas. Não fala de transplante. Transplanta-se hoje no mundo moderno das tecnologias, é tão comum falar em transplante. Transplanta-se um órgão sem nutrição sanguínea em outro. Transplanta-se pele, osso, córnea, tantos transplantes. Vivemos um mundo do transplante. Transplanta-se um fígado, olhos. Daqui mais uns tempos vai se transplantar a cabeça. Tem aquele homem que não vale nada, que não presta. De repente morre um bom, corta o pescoço do bom, corta o pescoço do mal e bota a cabeça do bom. Aí o bicho vira bom. A medicina no futuro vai ser assim. Vai transplantar até a cabeça. Então aquele que não prestava, transplanta-se uma cabeça boa, aí o bicho vai virar bom. Maravilha do transplante, né? Os transplantes quando funcionam, que pegam,
Eles viram como que ossos, coisa fantástica. Mas Jesus não fala de transplante. Não fala de transplante. Transplante seria retirar algo que é exterior para colocar naquilo que é interior. Aí não seria uma atitude natural, seria uma atividade mecânica. Jesus não fala isso. Às vezes na vida, nós gostaríamos de voltar lá como era antigamente. É como que a saudade que nós temos dos velhos tempos. Às vezes a gente se mete em guiço, em confusão. Depois, quando não consegue mais resolver, fala: o meu tempo antigamente era tão bom. No casamento é tão comum isso, não é mesmo? Lá em Machado, especialmente, né? O casamento começou tão bem, mas depois ele foi se desgastando, e virou um tormento. E as pessoas gostariam que fosse igual no comecinho, um transplante. Às vezes nós vamos assim nesses encontros que existem por aí, e existem muitos transplantes. As pessoas voltam para casa diferentes, recuperadas. Só que às vezes esse transplante só vai funcionar um tempo, pois volta tudo como era antigamente. Jesus, ele não fala de enxerto. Não é curioso? É tão fácil, entre aspas, fazer um enxerto. Você pega um tronco que está ali bom, vivo, pega outro elemento e enxerta naquele tronco. Dali nasce um novo elemento, uma nova vida. Jesus não fala de enxerto. O enxerto é possível fazer em ramos diferentes, enxertar. O elemento até negativo se enxerta o elemento positivo. E é comum a gente enxertar a laranja, a uva e assim por diante. Mas Jesus não fala de enxerto também, porque essas duas coisas não pertencem ao projeto dinâmico de Jesus Cristo. O projeto dinâmico de Jesus Cristo é o corte. É o corte da própria planta, sem necessidade extrínseca de fora. É este elemento central que deve ser podado, cortado. E se não acontecer isto, esse elemento central não vai produzir. Quando eu trabalhava na outra paróquia, lá no Parque Xiraíba, havia uma família do Carlos que eu fui visitá-lo certa vez, faz uns mais de 20 anos. E inclusive quinta-feira encontrei com ele, a esposa dele, ele me lembrava da história. O senhor se lembra daquele pé de mexerica, padre? Claro que eu me lembro. Cheguei na casa dele, havia na rua plantado um pé de mexerica, grande, viçosa, tá maior que a casa dele, coisa espantosa. Eu fiquei também espantado com o pé de mexerica. E falei: nossa, seu pé de mexerica deve produzir muitas mexericas. Não, seu padre, até hoje não produziu uma mexerica. Falei: sua mexerica necessita de poda. Mas ela está tão bonita, padre, tão viçosa. Pois é, esse viço dela não presta para nada. Tem que ser podado, ser cortado. Esses galhos bonitos tem que ser todos eles podados, cortados. E cortado embaixo, para que não possa nem brotar. Ele ficou assim meio duvidando do roceiro aqui, do caipira, da roça. Em todo caso, daí um tempo ele podou a sua mexeriqueira. E daí um ano, ele foi lá na São Francisco me levar 2 sacolas de mexerica. E essa mexeriqueira produziu até quando ele saiu. Depois vendeu a casa, outra pessoa comprou a casa e cortou a mexeriqueira, porque produzia tanta mexerica
que a molecada ia lá roubar e comer mexerica e virava uma festa. É preciso poda. Sem poda, não dá fruto. Pode crescer bonito, a mexeriqueira dele era bonita, tinha ramos maravilhosos, verdes, viçosos, mas não dava fruto. E às vezes é isso que acontece na vida comunitária. Eu sou da comunidade, eu vou na igreja, eu sou cristão, eu bato no peito que eu sou católico, mas eu não tenho fruto. Os frutos não se veem. E se não se vê fruto, é que alguma coisa está errado na minha vida, irmãos. Eu não posso crescer viçoso diante de Deus. Diante de Deus eu preciso crescer podado a vida toda. E o pé da videira tem que ser podado todos os anos. Não adianta podar uma vez só, não. Todos os anos, se você quer colher boas uvas, tem que podar. E todo ano a sua videira tem que passar por esse processo trágico e radical, para que venham novos brotos e dali venham novas pencas de uva. A vida comunitária, irmãos, a gente precisa passar por essas podas, e não é fácil. No dia 23 de abril, eu senti sua falta, foi dia de São Jorge, e você não veio. Por que você não veio? Estava ocupado, não é mesmo? Então estava tão cheio de tarefa, irmãos, que você nem se deu conta que você deveria estar conosco no dia de São Jorge. As suas ocupações, a sua verdejante vida, você cresce exuberantemente diante de si mesmo, mas não está crescendo diante de Deus. Nós éramos 102 pessoas na missa de São Jorge. Depois da missa, alguém me convida para comer uma pizza, e eu fui. Nós descíamos a avenida e passamos em frente da igreja Irmão da Fé, do Reginaldo, vocês conhecem. E a igreja estava cheia de gente, era 9 e pouquinho. Por que será que eles tinham tempo de ir à igreja e o católico não tem tempo para ir à igreja? Aqui está a diferença, irmãos. Eles aprenderam com a poda. É na vida que nós somos podados. Se você não aprende a poda, você não vai dar fruto. Você pode ser um bom religioso, você pode fazer penitência, você pode rezar, você pode fazer novena, você pode fazer a caminhada com Maria, mas se você é somente um verdejante, você não vai dar fruto. A vida comunitária é cheia de necessidade de podas, e à medida que eu sou e vou sendo podado, eu vou produzindo fruto. Por isso que o Senhor Jesus diz: olha, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é agricultor, e todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, cortado, porque é na poda que eu vou produzir fruto, e nessa poda eu tenho que passar pelo processo da cicatriz profunda, para que eu possa brotar de novo. E na vida, irmãos, nós temos medo da poda por causa da cicatriz. Porque todo mundo, em geral, tem medo de fazer uma cirurgia, porque sabe que ele vai passar por um processo de poda. Alguma coisa será tirada, alguma coisa será cortada, alguma coisa será corrigida. E isso causa em nós um certo medo, uma certa apreensão, uma certa preocupação. Mas é o processo, e temos que passar por esse processo. Às vezes na vida comunitária, na vida da comunhão, da participação, a gente nem se apercebe da necessidade que nós temos dessa comunhão junto com a videira. Esses dias eu fui comprar um cheiro verde, e o pacotinho de cheiro verde custava, no mercado onde eu fui,
R$ 2,30. Olhei o pacotinho, contei os fiozinhos de cebola que tinha 14 talos de cebola. E fiquei fazendo minha continha. Cada talinho daquela cebola, irmão, custa por volta de 16 centavos. Aí lembrei-me da minha comunidade, que na campanha da fraternidade, depois de 7 dias de reflexão, alguém coloca no envelope R$ 2,20. Por que será que isto acontece? Por que será que isso aconteceu? Porque na vida nós não aprendemos as podas necessárias para construir a vida comunitária. E é tão difícil a gente recuperar esta vida comunitária através da poda. Por isso que Jesus tem uma crítica, aliás, João fez uma crítica séria à comunidade, que estava certamente crescendo, bonita, mas sem fruto. Sem fruto. É como se Jesus aparecesse hoje aqui entre nós e perguntasse: qual fruto você está produzindo? E Jesus não encontrasse nenhum fruto em nós. Por isso que Jesus, ele fala por 2 vezes, que toda vez que essa planta é podada, ela vai produzir frutos. E depois ele fala, produziria mais fruto ainda. Que todas as vezes que essa videira é podada, ela vai produzindo mais fruto. Se você conhece qual é o processo da produção da uva, todo ano o agricultor tem que podá-la. E todo ano a sua parreira necessita de uma poda. Na minha vida, uma vez nós crescemos a vida toda, 10, 20, 50 anos de vida, e a gente nunca foi podado, nós não admitimos sermos podados. Há uns 2 domingos atrás eu falava sobre os movimentos. Depois da missa veio um jovem falando assim: eu não gostei do que o senhor disse, dos movimentos. A gente não admite ser podado, irmãos. Nós não admitimos ser repreendidos. Nós detestamos a repreensão, porque a repreensão machuca o quê? O nosso orgulho, a nossa vaidade. Porque nós queremos ser verdejantes, bonitos, exultantes. Quantas pessoas nós perdemos na comunidade por causa de quê? Por causa de poda. De poda. Tem gente que está na igreja, mas não admite uma repreensão, uma chamada de atenção. Não admite, porque ela quer crescer verdejante diante de si mesma, mas ela não produz fruto diante da comunidade. E Jesus continua dizendo: olha, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. A gente só permanece em Jesus para produzir fruto. Hoje existem tantos ramos espalhados pelo mundo. E a videira, onde está? Se existe uma só videira, por que será que tem tantos ramos por aí? Pensemos nisso, irmãos, e nos perguntemos: que tipo de videira eu sou? Eu admito as podas da vida, eu admito a repreensão para que eu possa crescer, e eu só posso crescer através das podas da vida. Quantas foram as podas da sua vida que você aceitou? E quantas foram as que você não aceitou? Porque você quis crescer verdejante, não diante de Deus, mas diante de si mesmo. Pensemos nisso. Crê em Deus Pai.